Oi, gente! Hoje eu tô aqui com um conteúdo novo que eu ainda não trouxe aqui pro nosso canal. Eu fiquei resistente a produzir um vídeo com dicas pra você narrar histórias, pra você contar histórias, porque eu acho que é para além de dicas, né? Mas dicas também são importantes. Então, se você tá começando agora, talvez esse conteúdo faça sentido pra você. Se você já é um narrador experiente, assiste o vídeo para você poder contribuir com as visualizações do canal, deixa seu like, se inscreve, mas tenha paciência, tá bom? Que esse conteúdo não é para você, é para você que quer conhecer um pouco mais sobre essa arte milenar de contar histórias. Muita gente associa o narrar histórias aos livros, mas essa habilidade vem muito antes da literatura ser inventada e da gente passar a ter como única referência de conteúdo, de conhecimento válido, os livros. Basta você pensar nas pessoas mais antigas e mais velhas da sua família, como é que elas faziam para transmitir os conhecimentos. Histórias, por causos, dê o nome que você quiser. O ser humano organizou a existência a partir de contar essas histórias. Fosse pelas ilustrações no tempo das cavernas, nas paredes, fosse pela expressão corporal, a mímica, quando o ser humano ainda não tinha o desenvolvimento da fala, e quando a fala se desenvolveu, quantas e quantas populações não nasceram, cresceram e se desenvolveram ao redor de uma fogueira, contando boas histórias. O que eu quero dizer com tudo isso? Que curso de narração de história, de contação de história é bom? Claro que é, gente. A gente estudar é sempre bom. A gente conhecer o caminho que outra pessoa fez é sempre bom. Mas tem mágica? Tem assim um curso mágico que vai te fazer virar um narrador, uma contadora de histórias? Não tem. O que tem é você indo de encontro com esse saber inerente do ser humano, com algo que todos nós carregamos. Então, chega de papo. Se você já se inscreveu, já deixou seu like, já pensou em uma pessoa que vai gostar desse vídeo e você já vai deixar aí no final para compartilhar, então já é hora da gente ir para as dicas. Número 1, meus amores, eu aprendi com um mestre, Asani Koyate, que um artista, um narrador de histórias, ele sempre deve se fazer perguntas, sempre se questionar sobre o seu ofício, sobre o seu fazer. Seja você que começou agora ou você que já está aí com uma longa estrada. Quando a gente acredita que a gente encontrou uma fórmula, é porque você está errado. As fórmulas quase sempre nos aprisionam. Um único jeito de contar não existe. Claro, se você for ver aqui no meu canal, você vai ver várias semelhanças do meu modo de contar, vários jeitos que se repetem de uma história para outra, mas eu tô sempre em busca de descobrir o novo. Então a dica número 1 é: não existe fórmula mágica. E sobre as perguntas que o mestre Asani Koyate me provocou, a primeira delas é: o que contar? A segunda dica é: se faça perguntas, se questione. Mas não aquelas perguntas que vão ficar fazendo com que você não saia do lugar, mas perguntas que te motivem, que te instiguem à pesquisa. Então essa primeira pergunta sobre o que contar pode ser considerado uma pergunta básica para quem quer iniciar e para quem quer pensar nos rumos aí do seu caminho como narradora, narrador de histórias. Bom, o que contar tem a ver com o seu repertório. E o que contar não pode ter a ver só com moda, com o que está na moda. Não, tem que ter a ver com algo que você se identifique. E não uma identificação porque alguém disse que você tem que se identificar, tem que ser realmente sincero. Tem que ser realmente algo verdadeiro. E esse o que contar também tem a ver com as escolhas políticas que você vai fazer. Sim, narrar histórias, contar histórias, principalmente das culturas tradicionais,
É um ato político de resistência, de perseverança. Ai, do valor das nossas culturas ancestrais, principalmente quando a gente pensa em contar histórias pretas, mas isso é um outro vídeo. A dica número 3, vem também uma pergunta. Depois que você já pensou no que contar, você já de repente encontrou a sua primeira história que te motiva, que você tem vontade, assim, que te encoraja, porque dá medo, né, gente? Não sei vocês, mas eu no começo tinha muito medo e ainda hoje sinto, às vezes, dependendo se é uma história nova, se é um assunto meio polêmico, às vezes me dá aquele medinho. Essa pergunta tem a ver com pra que contar? Pra que você conta? O que te motiva? O que vai te dar força quando você estiver numa situação assim, que, nossa, tudo poderia contribuir para você se silenciar, mas mesmo assim você vai lá e se coloca a sua voz. Tem a ver com essa motivação do para quê. Então, vou dar um exemplo. Meu para quê hoje, porque ele pode mudar, viu, gente? Nada é para sempre. O meu para que eu conto hoje tem a ver com uma relação de combate ao racismo. Então eu conto para combater o racismo, para contribuir para caminhos de uma educação antirracista, para estimular novas visões sobre as nossas histórias de origem. Meus filhos estão pegando fogo lá na casa da avó deles, que é em cima, tá, gente? Eu vou continuar gravando mesmo assim, porque senão eu não consigo gravar. Se eu ficar esperando o momento ideal, eu não consigo gravar. Esse para quê, pra mim, tem a ver com isso. Algumas pessoas se incomodam quando eu falo que eu faço uma militância dentro das artes, né? Não, isso não é militância. Pra mim é. E assim eu vou dizer. Então eu conto pra uma luta que, por meio do encantamento, eu consiga encontrar brechas dentro das estruturas, né, do racismo na nossa sociedade, na educação, nas famílias. E a última pergunta, que também é a nossa última dica, que eu já perdi as contas, mas provavelmente na edição eu vou colocar números, é como contar. Essa pergunta, ó, a gente podia ficar aqui um tempão, mas o vídeo já tá ficando longo, eu vou me resumir. Esse como, aí eu vou falar bem para as professoras, né? Tem a ver com método. Todo conteúdo precisa de um método. E o que é um método? Senão um caminho. E esse caminho pode ser percorrido inúmeras vezes por pessoas diferentes. E é o mesmo caminho, só que cada uma vai ter o seu jeito de caminhar, de pisar na estrada, né, de seguir. É a mesma coisa o como contar. Não existe um jeito certo ou errado de contar histórias, de narrar as histórias. E nem mesmo esse termo que eu fico variando o tempo todo, né, narrar, contar, é mais para vocês associarem. Porque para mim, eu uso mais a narração de histórias, porque tem mais a ver com tudo que eu narro, com tudo que eu faço. Mas isso é assunto para outro vídeo também. Então, o como contar, minha gente, tem muito mais a ver com você do que com a experiência do outro. Você vai olhar os meus vídeos aqui e vai falar, nossa, olha como a Giselda conta, ela canta, ela também usa objetos, nossa, eu danço também algumas histórias nos vídeos, eu ainda não dancei. Ela usa bonecos, enfim. Os métodos, os caminhos que você vai usar precisa também ter a ver com a sua verdade, com aquilo que você é e a verdade que você quer levar para o mundo. Então não importa se a fulana de tal conta histórias usando 30 objetos. Se você vai contar a sua história sentada, linda e maravilhosa, é o jeito que você se identifica. Se você vai cantar, depende das suas habilidades, porque isso é muito importante também. Às vezes a gente pensa assim, eu não vou cantar porque eu não canto bem, mas você nem tenta. Aí você tenta, percebe que não tá legal, a gente tem que ter autocrítica. Você vai buscar aprimorar. Cantar é tão bom, as crianças prestam mais atenção, eu consigo me conectar mais com elas, eu consigo mudar, falando bem para as professoras agora, quando eu canto as crianças, eu mudo o ambiente da minha sala, da minha aula online, que é o que estamos vivendo agora, e as crianças se conectam, que ótimo, então você vai buscar se aprimorar sobre isso. Uma vez eu fiz um curso também com uma narradora de histórias norte-americana, negra norte-americana, que tem uma trajetória
Quer dizer, eu tenho a trajetória parecida com a dela, que ela é mais velha, né? A Charlotte. Vou deixar aqui o nominho dela. Ela veio da sala de aula, também começou narrando para os seus alunos e depois foi fazendo disso seu ofício, né? E ela sempre falou que ela tinha muita vergonha de tocar instrumento. Então ela sempre chamava um músico para tocar, porque ela não se sentia capaz. E numa das viagens dela ao continente africano, ela ouviu de um mestre da tradição, eu não vou lembrar agora de qual povo ele era, de qual região do continente ele era, mas ela falou que ele disse para ela, olha, é preciso que você comece, né? Porque aí que se a gente não começa uma caminhada, a gente não chega em lugar nenhum. Então ela começou a se dedicar ao djembe e também a instrumentos tradicionais africanos. E ela falou que ela nunca vai ser uma musicista, que ela vai viajar e fazer shows com aqueles instrumentos, mas hoje o que ela sabe é suficiente para ela entregar algo de qualidade, de bom gosto, para quem a ouve, para quem a assiste. Então, hoje eu tenho me desafiado mais aquilo que eu não sei fazer. Eu sei bastante coisas, porque eu venho das artes, sou professora de artes, então eu sempre me arrisquei em muitas linguagens. E como diz uma amiga minha, Renata Filinto, que eu sou meio exusística. É verdade, eu sou uma artista de algumas linguagens, né? Não vou dizer de muitas, mas de algumas linguagens. Então isso tudo eu levo para dentro da contação de histórias. Mas isso tudo que eu faço tem a ver comigo, com a minha trajetória, com o que a história pede para mim, porque precisa ter uma relação íntima com a história. Para você poder sentir o que ela tá querendo ali de você, qual é a parte da história que, se você levar um novo elemento, vai fazer com que aquela parte se ilumine. Ah, eu falei que era a última dica, não é não. A última dica, agora é a última. Agora é a última mesmo, perdi as contas de novo. Lembre-se que quem é protagonista é a história. Então tudo que você vai fazer é pensando em iluminar, colorir, brilhar. Use aí o termo que você quiser. Mas o importante é que as pessoas consigam, junto com você, viver a história por aquele tempo da sua narrativa. Então é isso, minha gente. Um beijo. E se você gostou de um vídeo assim, de dicas e falando mais do fazer, do narrar, escreve aqui pra mim nos comentários. E as crianças também podem fazer uso, vem novidade por aí no canal. Vou dar uma dica, crianças que contam, tá bom? Até uma próxima. Não esquece de deixar seu like, não esquece de compartilhar para aquela pessoa que você acha que vai gostar desse conteúdo. E não esquece também de se inscrever se você não é inscrito, tá bom? Um beijo e até a próxima.